Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para realizarmos o comentário da prova da GV agora do mês de junho, né? E acima de qualquer coisa a gente deve destacar que mais uma vez a prova surpreendeu dentro do aspecto de uma retomada, né, das abordagens mais antigas da prova, né? Para uns 2 anos não aconteceu uma sequência de questões tão específicas quanto aconteceu agora, principalmente da parte de geografia física, onde nós encontramos 3 questões com um grau de detalhamento muito grande, né? Além de 3 questões também que pediam para que a alternativa incorreta fosse a assinalada, né? E aí, infelizmente, gente, vamos supor dar mão palmatória. Eu sempre orientei vocês quando a questão pedisse a pergunta pedisse a alternativa errada, para vocês lerem de baixo para cima, que normalmente são as últimas as erradas, né? E dessa vez nada, foi letra A, foi letra B, foi letra C, nunca as últimas, né? Realmente a GV inovou bastante nesse aspecto, né? Com relação às questões especificamente falando, né, pessoal? Apareceu lá, né, lembrando, estamos comentando a prova da turma A, né? A questão 51, mais uma vez, uma imagem de satélite, isso foi, né, mantido tradicionalmente. A primeira pergunta usa uma imagem de satélite e mostrava um rio, tá? E a imagem de satélite tinha lá algumas características do, do contorno, do traçado do rio, tá? E variações nas tonalidades do terreno seguindo, né, a superfície de onde esse rio passava. A própria questão, né, citava que era um afluente do Rio São Francisco, o que não fazia a menor diferença também nisso, tá? Dava para a gente buscar a resposta procurando associar a textura, os tons de cinza que estavam relacionados à cobertura vegetal. Então, onde está mais escuro, onde tem a vegetação mais preservada, onde está mais claro, em tons de cinza ou branco, né, tons mais claros, são áreas ocupadas, né? Então, dava para notar alguns trechos próximos aos rios com uma textura mais clara, uma mudança na vegetação, uma vegetação menos densa, e a característica mais marcante desse rio, né, que a gente cansou de falar, várias vezes repetiu isso, que é o traçado sinuoso, que é o traçado meândrico, né? Ele vai citar a palavra meândrico, classificar isso na alternativa A, mas a alternativa correta, que é a alternativa E, fala de uma superfície aplanada, né? Uma área onde a topografia é pouco acidentada e, portanto, o traçado do rio fica sinuoso, formando então os meandros. E a textura do terreno, né, que é então referente à coloração, cinza mais claro, cinza mais escuro, correspondia, como ele dizia, né, a mudança na densidade da vegetação, né? Então a questão 51, apesar de ser bem específica, ela seguiu mais ou menos o padrão das questões que utilizaram imagens de satélite nas provas anteriores. Tá bom? Já a questão 52, uma questão até certo ponto, né, já não tão atual, né? Esse tema já foi abordado em outras provas, poderia ter sido associado a uma nova área, né, de luta ou alguma questão de separatismo ou independência, né, mais recente. Foi uma questão sobre a formação do novo país europeu, que foi Kosovo, né, no início de 2008. E pedindo para marcar a incorreta com relação a isso. Nossa, nós colocamos sempre na primeira abordagem, né, que se fez a respeito da formação de Kosovo, é que o apoio dos Estados Unidos, o apoio da União Europeia, né, o não reconhecimento da Rússia, dentro da própria União Europeia, países que não aceitavam a independência, como a Espanha, como reconhecia a independência, Espanha, Grécia, e justamente a alternativa B coloca aqui a Kosovo ingressou recentemente na União Europeia. Algo completamente fora de qualquer início de abordagem da questão e da importância geopolítica desse país na região dos Balcãs, né? Então, essa é bem fácil de ser identificada. A questão onde o erro é bem claro, né? Então, apesar de estar pedindo para marcar incorreta, o erro é bem visível, sem nenhum problema. As outras alternativas muito mais detalhadas e tal, mas a clareza do erro, né, aí nesse caso não deixava nenhuma dúvida com relação à resposta certa, né? Bom, por enquanto as questões, apesar de uma coisa mais específica na 51, outra coisa mais óbvia na 52, dentro de um padrão aceitável. A questão 53, ela mostra um mapa físico da América do Sul e pede para assinalar a correta. Bem, esse mapa, ele não é bem um mapa físico, né? É um mapa mais de referência,
né, estão citadas as áreas, né, os Andes, os planaltos brasileiros e as regiões que lhe pede, né, região de Llanos, do Gran Chaco e dos Pampas. Olha, pessoal, antes até de virar a página, você olhando ali para o mapa, você nota o quê? Que essas áreas, né, Llanos, Chaco e Pampas, estão entre, de um lado, os Andes e do outro, o Planalto brasileiro. Então, um dobramento moderno de um lado, um planalto do outro, a área entre os dois é uma área mais baixa, é uma área deprimida em relação a essas duas referências. Por aí você podia puxar, né, de que se é uma área mais baixa, ela vai fazer o papel de um vertedouro. Né? Regiões elevadas são divisores de águas. Né? Divisores de águas cheios de nascentes. Esses rios vão correr para onde? Para as áreas mais baixas. Então, dentro dessa análise que você faria das informações que o mapa apresentava, né, nós poderíamos fechar na alternativa E, né, que está dizendo que toda essa região, mais uma vez, de norte para sul, Llanos na Venezuela, Gran Chaco mais na América, na região central da América do Sul, e o Pantanal no Brasil, né, até pelo próprio conhecimento do Pantanal, são áreas muito úmidas. De onde vem essa água? Né? Vem da grande quantidade de nascentes ao redor dessas áreas deprimidas, como a alternativa E está falando, só que ela usou a palavra subsidência, região de subsidência. Talvez essa palavra tenha gerado alguma dificuldade. Essa palavra ela tem várias aplicações, né? Mas se você, usando a informação do mapa, lembrasse disso, planalto, montanha, região deprimida, os rios correndo para essa região como forma de um vertedouro, como se fosse um ralo absorvendo água, dava para associar o que ele está dizendo, né? Por isso que essa região é muito rica em água. A gente sabe que a barreira dos Andes bloqueia os ventos que vêm, né, da região do Pacífico, que já não são muito secos, que já não são muito úmidos, me desculpe, né? E do leste viria, né, seria para uma parte, a região norte, né, desse traçado que ele falou, a região amazônica, é mais úmida. A região mais ao sul dessas áreas escritas, ela é mais seca. Então não serve, né, a dinâmica atmosférica, ela não serve para explicar por que há umidade nessa região somente, né? Mas a topografia mais baixa, drenando todas as nascentes nesses divisores, seria possível. Né? Não é uma questão simples, é uma questão que envolve um conhecimento mais detalhado, né? Você precisa ter um conhecimento mais amplo das relações entre topografia, formação geológica e hidrografia. Tá? E, bom, pelo menos por isso a gente vem aqui colocar mais uma vez de que a GV aborda a geografia física, sim, vez ou outra, mais ou menos aprofundada, mas em todas as provas que nós temos aparecido aqui para comentarmos, né, e tal, aparece. Então, cuidado, gente, né? Não se deve colocar um assunto à frente do outro, mais importante que o outro. Todos os temas fazem parte da programação da prova e devem ser tratados da mesma maneira. Nesse caso, a GV aprofundou esses detalhes e, de repente, pode ter criado um grau de dificuldade maior aqui. Tá? Bom, mas quem bate agora, assopra depois, a questão 54, essa também foi uma questão, como a 52 que a gente comentou, muito clara. O erro muito visível. Né? Ele descreve ali a questão da retenção de gases estufa pela Amazônia e pede para que seja assinalada a alternativa errada, a exceção com relação a esse papel. A alternativa C continua batendo na tecla de pulmão do mundo, coisa que qualquer um hoje sabe que não se trata de uma afirmação verdadeira. Né? A Amazônia ela absorve, né, gases estufa, mas os que ela emite. Né? É um ambiente vivendo em uma situação de clímax. Né? O que ela produz, ela consome. O pulmão do mundo, a gente sabe, está ligado ao ambiente oceânico, ao ambiente marinho, às algas azuis. Sem mais comentários, não tem mais o que falar com relação a chamar a Amazônia de pulmão do mundo. Né? Então, pelo menos 54 e 52, questões bem claras do erro. Né? Bom, pessoal, chegamos na questão número 55, né, que foi a madrasta aí das questões. Né? A questão, tudo bem, vamos lá, né? Vamos começar pelo ponto comum. Uma questão que falava de dados da CETESB sobre a região metropolitana de São Paulo, né? Que num determinado momento em 2008 apresentou ali taxas alarmantes de poluição. Tá? Então, pedia para que associasse, né, a questão que não se relacionava a esse problema das alarmantes taxas de poluição. Bom, dois caminhos. Né? Ou você parte para a análise de cada uma delas tentando identificar o acerto e o erro, como a gente costuma fazer,
Ou como, né, também a gente orientou vocês na hora da prova, procurar as questões mais claras, né, com maior certeza de identificação, como era o caso das alternativas C, D e E. Né? Na alternativa C, ele citava grandes avenidas, né, as marginais, Pinheiros, Avenida do Estado, como áreas, né, de fundo de vale, portanto, cercada de áreas mais elevadas, dificultando a dispersão de poluentes, além de tudo, né, áreas elevadas de grande circulação de veículos, grande fluxo de veículos. Tá? Então, isso bonitinho, certinho, a gente sabe, deixa lá de lado, estamos procurando a alternativa errada. Na letra B, ele fala a mesma coisa, só que com outro exemplo. Em vez de falar de avenida de fundo de vale, cita Cidade do México e Cidade de São Paulo. Gente, na aula, na revisão, a gente fez o perfil da Cidade do México. Tá? Eu comparei a Cidade do México comparamos a Cidade do México com Santiago, São Paulo. Né? Então, também uma área baixa, cercada por elevações que dificultam a dispersão. Letra C e letra D, usando palavras distintas, abordavam, né, o mesmo processo. Tá? Na letra E, eles falam da inversão térmica. O que a gente falou de inversão térmica? Paralisa a circulação atmosférica e dificulta dispersão de poluentes. Beleza? C, D e E, portanto, eu olho, leio, falo, isto aqui está certo, não vou, está fora. A errada é a letra A ou a letra B. Aí você podia partir pelo seguinte, não vamos nem entrar na discussão do processo de formação desses poluentes. Certo? A gente vai olhar para a prova e ver o seguinte. A letra B, ela fala que as regiões mais impermeabilizadas, portanto sem a cobertura vegetal, as avenidas asfaltadas, as ruas com concreto, as grandes edificações, né? Aliás, isso tem cara de ilha de calor, né? Não de problema de poluição. Apresenta as maiores taxas de monóxido de carbono, pois dispõe de menos áreas verdes para absorver esse nocivo poluente da atmosfera. Não é porque está impermeabilizado que tem muitos poluentes. Né? O caso mesmo da alternativa A, quando ele cita o Parque do Ibirapuera, uma grande área verde na cidade de São Paulo, mas é uma região cercada de vias de grande fluxo de veículos. Então, nós temos área verde, né? Não há a impermeabilização, mas muitos veículos ao redor emitindo poluentes. Então, não é uma condição, né, para que exista a concentração de poluentes, a não existência de áreas verdes. Eu posso ter área verde cercada de avenidas de grande fluxo com emissão. Então, a alternativa B, ela não é condição única para o fenômeno. Então, ela estaria errada nesse aspecto. Tá? Não dá para associar. Lá não tem verde, portanto, lá vai ter maior concentração de poluentes. Tá? Então, usando as próprias alternativas, a lógica, a coerência daquilo que você já selecionou como certo nas outras alternativas, você conseguiria chegar na alternativa B, sem grandes análises da formação química do processo, né, o que já afasta bastante a abordagem de geografia dentro desse tema. Tá certo? Essa, na nossa opinião, né, seria a questão um pouco mais complexa para se identificar a resposta. Se você está fazendo contas, se foi bem ou se não foi nas 5 perguntas de geografia, a gente pode fazer uma pequena avaliação. Tá? 2, muito simples, então 2 acertos contados. Né? A questão que envolvia a imagem de satélite também é possível de acerto. Tá? Então, os três acertos, uma prova boa. Se você fez 4, eu acho que você já está até acima da média de acertos. Estou considerando pelo menos um grau de dificuldade maior com esta da poluição, a questão que abordava os dados da CETESB, e a questão que abordava o relevo da América do Sul. Tá? Se você fez 3, um bom desempenho. Se você acertou uma das duas, teve um desempenho acima da média. Agora, se você acertou as 5, vá dormir tranquilo, né, que você teve uma prova de geografia com o melhor desempenho possível. Tá bom, pessoal? Espero que os resultados sejam os melhores possíveis. Tá certo? Um abraço para todos.